É possível que a tua oração esteja sendo completamente ignorada por Deus? Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra da oração, descobriu algo assombroso. Muitas almas rezam todos os dias, derramam lágrimas, fazem penitências, mas suas orações nunca chegam ao céu. E o motivo não é a falta de fé, nem a gravidade dos pecados, nem mesmo a ausência de devoção. É algo muito mais sutil e perigoso, erros silenciosos que bloqueiam completamente o canal da graça divina. Hoje tu vais descobrir os 7 erros espirituais que, segundo Santa Teresa, transformam a oração em ruído vazio. E mais importante, como corrigi-los antes que seja tarde demais. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Tu já te perguntaste por que, apesar de rezar tanto, a tua vida espiritual parece estagnada? Por que, mesmo orando o rosário diariamente, frequentando a missa, fazendo novenas, ainda sentes um vazio inexplicável, como se as tuas palavras se perdessem no ar antes de chegar a Deus? Santa Teresa de Jesus viveu exatamente esse drama durante os primeiros 20 anos da sua vida religiosa. Ela rezava, jejuava, cumpria todas as obrigações conventuais, mas sentia que algo estava profundamente errado. Parecia-me que falava com as paredes, escreveu em sua autobiografia, descrevendo aqueles anos de oração árida e aparentemente inútil. A grande mística carmelita descobriu que o problema não estava na quantidade das orações, nem na sinceridade das intenções, mas em erros quase imperceptíveis que ela cometia sem se dar conta. Eram como fissuras minúsculas numa parede que, vistas de longe, parecem insignificantes, mas que, com o tempo, comprometem toda a estrutura. Teresa percebia que havia algo bloqueando a comunicação entre a sua alma e Deus, como se existisse um véu invisível que impedia as suas súplicas de chegarem ao trono divino. Durante anos, ela lutou contra essa sensação de abandono espiritual, questionando-se se Deus realmente a escutava ou se estava condenada a viver numa oração vazia e sem resposta. Foi através de uma experiência mística profunda, narrada no capítulo 9 de sua vida, que Teresa compreendeu a raiz do problema. Cristo lhe mostrou, numa visão interior, que muitas almas oram, mas oram no vazio. Vi que havia pessoas que se aproximavam de Deus com os lábios, mas seus corações estavam longe. Revelou ela numa de suas cartas às carmelitas descalças. Essa descoberta foi como um raio de luz numa noite escura. O problema não era a ausência de Deus, mas a forma equivocada como ela se aproximava dele. A partir desse momento, Teresa iniciou uma investigação minuciosa sobre os obstáculos ocultos da oração, identificando padrões que se repetiam em sua própria experiência e na de suas filhas espirituais. Através de décadas de experiência mística e direção espiritual, Santa Teresa identificou 7 erros fundamentais que silenciam a oração diante de Deus. Estes erros são tão comuns que praticamente todos os que buscam vida de oração os cometem em algum momento, sem sequer suspeitar que estão sabotando a própria comunicação com o divino. O mais triste, escrevia Teresa, é que muitas almas piedosas vivem anos inteiros cometendo estes equívocos, atribuindo a frieza espiritual à vontade de Deus, quando na verdade são elas mesmas que estão criando barreiras invisíveis. Tu estás pronto para descobrir se algum destes erros está bloqueando a tua oração? Estás disposto a olhar com honestidade para a tua vida espiritual e identificar o que pode estar afastando-te de Deus sem que tu percebas? Quantas vezes já rezaste correndo, olhando no relógio, com a mente dividida entre a oração e as próximas tarefas do dia? Santa Teresa identificou na pressa espiritual o primeiro e mais devastador erro que cometem aqueles que buscam a Deus. A oração feita às pressas, alertava ela, é como tentar conversar com alguém enquanto corres. Nem tu ouves direito, nem a outra pessoa consegue falar contigo. Para Teresa, este erro era especialmente traiçoeiro, porque vem disfarçado de virtude. A pessoa pensa que está sendo dedicada ao rezar mesmo com pouco tempo, quando na verdade está oferecendo a Deus apenas as sobras da sua atenção. Teresa descobriu este erro em si mesma durante os anos de maior atividade na fundação dos conventos. Pressionada por compromissos administrativos, viagens constantes e responsabilidades sem fim,
ela começou a acelerar as suas orações, transformando momentos sagrados em tarefas a serem cumpridas rapidamente. Cheguei ao ponto de rezar o Pai Nosso como quem conta moedas, confessou ela numa carta a uma das suas filhas espirituais. O resultado foi devastador. Quanto mais rezava dessa forma, mais distante se sentia de Deus. As suas orações tornaram-se mecânicas, sem vida, sem o calor da intimidade divina que antes experimentava. Foi então que ela compreendeu uma verdade fundamental. Deus não se deixa encontrar por quem não está disposto a parar verdadeiramente diante dele. A correção deste erro, segundo Teresa, não exige longas horas de oração, mas sim qualidade de presença. Melhor é uma Ave Maria rezada com o coração totalmente presente do que um rosário inteiro rezado com pressa, ensinava ela às suas irmãs. Teresa desenvolveu uma técnica simples, mas revolucionária. Antes de qualquer oração, por mais breve que fosse, ela se impunha um momento de respiração profunda e silêncio interior. Neste instante, ela colocava conscientemente todos os seus afazeres nas mãos de Deus, dizendo interiormente: Senhor, neste momento sou só tua, o resto pode esperar. Esta prática transformou completamente a qualidade das suas orações, devolvendo-lhe a sensação de intimidade e proximidade com o divino. Tu consegues identificar este erro na tua própria vida de oração? Quantas vezes já rezaste enquanto pensavas nas contas a pagar, nos problemas do trabalho, nos compromissos do dia seguinte? Santa Teresa te convida a um exame de consciência rigoroso. Nas últimas semanas, houve algum momento em que realmente paraste tudo para estar a sós com Deus, sem pressa, sem ansiedade, sem a sensação de que precisavas terminar rapidamente para fazer outras coisas? Se a resposta é não, então descobriste o primeiro obstáculo que pode estar silenciando a tua oração. A boa notícia é que este erro tem uma correção simples. A partir de hoje, mesmo que seja apenas por 2 minutos, cria um espaço sagrado, onde o teu tempo seja de Deus e de mais ninguém. Verás como esta pequena mudança transformará não apenas a qualidade das tuas orações, mas a própria qualidade da tua presença diante do Altíssimo. E se eu te disser que existe uma diferença abismal entre ter distrações durante a oração e aceitar as distrações como parte normal da oração? Santa Teresa fez esta descoberta crucial numa das épocas mais turbulentas da sua vida espiritual, quando as distrações se tornaram tão constantes que ela chegou a questionar se ainda tinha vocação para a vida contemplativa. Tinha a impressão de que a minha mente era como um moinho de vento descontrolado, escrevia ela, saltando de pensamento em pensamento, incapaz de se fixar em Deus por mais de alguns segundos. O erro não estava em ter essas distrações. Isso é parte da condição humana, mas em se resignar a elas, em considerá-las inevitáveis e deixar que dominassem completamente os momentos de oração. Teresa observou que muitas pessoas, incluindo religiosos experientes, desenvolviam uma atitude passiva diante das distrações mentais durante a oração. Elas começavam a rezar com boa intenção, mas ao primeiro pensamento aleatório que surgia, simplesmente deixavam a mente divagar livremente, como se a oração fosse apenas um pano de fundo para os devaneios da imaginação. Vi almas que rezavam o rosário inteiro pensando nos problemas da família, na comida do jantar, nas intrigas do convento, relatava Teresa. Ao final, tinham cumprido a obrigação de rezar, mas não tinham encontrado Deus nem por um instante. Esse hábito de aceitar passivamente as distrações transformava a oração numa atividade mental vazia, sem nenhuma conexão real com o divino. A solução que Teresa desenvolveu foi simples, mas exige disciplina constante. Tratar cada distração como um convite para voltar a Deus com renovado amor. Quando percebes que a tua mente se dispersou, ensinava ela, não te irrites contigo mesmo, nem te desesperes pensando que és incapaz de orar bem. Simplesmente, com suavidade, mas com firmeza, traz a tua atenção de volta para Deus.
Teresa comparava este processo ao trabalho de um jardineiro que, pacientemente, dia após dia, arranca as ervas daninhas que insistem em crescer no jardim. As distrações sempre voltarão, mas o segredo está em não permitir que criem raízes profundas na mente durante a oração. Ela recomendava uma técnica específica. Ao perceber a distração, fazer uma pausa, respirar fundo e dizer interiormente: "Desculpa, Senhor, estava ausente. Aqui estou de novo." Tu consegues ser honesto contigo mesmo sobre este ponto? Quando rezas o terço, quantas dezenas passam sem que tu realmente te concentres no mistério que estás meditando? Quando participas da missa, quanto tempo da homilia passas pensando em outras coisas? Quando fazes orações pessoais, quantas vezes deixas a mente vagar livremente sem nenhum esforço para reconduzi-la a Deus? Santa Teresa te desafia. A partir de hoje, cada vez que perceberes que a tua mente se distraiu durante a oração, não te limites a aceitar isso como normal. Faz uma pausa consciente, pede desculpa a Deus pela ausência e reconduze suavemente a tua atenção para Ele. Este pequeno ato de vontade, repetido consistentemente, transformará gradualmente a qualidade da tua vida de oração, passando de momentos de devaneio disfarçados de piedade para encontros autênticos com o divino. Se esta palavra está tocando o teu coração, escreve nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a orar com atenção verdadeira, e subscreve-te ao canal. A tua decisão pode ser exatamente o que outra alma precisa para não desistir da oração hoje. Alguma vez já saíste de um momento de oração com a sensação de que falaste muito com Deus, mas Ele não teve oportunidade de te responder? Santa Teresa descobriu que um dos erros mais comuns entre as pessoas piedosas é transformar a oração num monólogo interminável, onde a alma despeja todas as suas preocupações, pedidos e reflexões diante de Deus, mas nunca faz silêncio suficiente para escutar o que Ele pode querer dizer em resposta. A oração verdadeira, ensinava Teresa, não é um discurso que dirigimos a Deus, mas uma conversa íntima entre dois que se amam. E numa conversa de amor, quem ama de verdade deseja ardentemente escutar a voz do amado. Teresa identificou este erro em sua própria experiência durante os primeiros anos de vida religiosa. Ela tinha o hábito de chegar à oração com uma lista mental de todas as coisas que precisava dizer a Deus: pedidos pelos familiares, súplicas pelas necessidades do convento, reflexões sobre as leituras espirituais do dia, exames de consciência detalhados sobre as suas faltas. Falava tanto com Nosso Senhor, recordava ela, que não lhe dava tempo de me responder. Era como uma criança ansiosa que faz milhares de perguntas ao pai, mas não para escutar as respostas. O resultado era uma oração unilateral, onde ela se sentia espiritualmente ativa, mas permanecia surda à voz sutil de Deus no seu coração. A transformação veio quando Teresa aprendeu a intercalar momentos de silêncio profundo entre as suas súplicas e reflexões. Depois de cada pedido que fazia ao Senhor, explicava ela, impunha-me alguns instantes de silêncio interior, como quem faz uma pergunta e depois espera respeitosamente pela resposta. Nestes momentos de escuta silenciosa, Teresa começou a experimentar algo completamente novo: inspirações súbitas, consolações inesperadas, clareza sobre decisões difíceis e, sobretudo, uma sensação crescente da presença amorosa de Deus. Ela descobriu que Deus tinha muito a dizer-lhe, mas precisava de silêncio para se fazer escutar. A voz de Deus, dizia ela, não compete com o ruído dos nossos pensamentos. Ela sussurra, e só quem faz silêncio consegue ouvi-la. Quando foi a última vez que fizeste uma oração onde passaste mais tempo escutando do que falando? Consegues recordar-te de algum momento recente em que, depois de apresentar um pedido a Deus, ficaste em silêncio absoluto durante alguns minutos, apenas aguardando, com o coração aberto, por alguma inspiração ou consolação divina? Santa Teresa te propõe um exercício transformador. Na tua próxima oração, depois de cada súplica ou reflexão que fizeres, para completamente e diz interiormente: Senhor, fala, a tua serva escuta. Depois, permanece em silêncio por pelo menos 1 minuto,
não pensando em nada específico, apenas mantendo o coração disponível para Deus. Poderás ficar surpreendido com o que começarás a experimentar quando deres a Deus a oportunidade de responder às tuas orações, não apenas através de circunstâncias externas, mas através da sua voz silenciosa no teu coração. Tu já percebeste que é possível rezar com fervor, mas ao mesmo tempo duvidar secretamente se Deus está realmente escutando? Santa Teresa identificou na desconfiança oculta um dos obstáculos mais subtis e devastadores da oração eficaz. Este erro é particularmente traiçoeiro porque pode coexistir com uma piedade aparentemente sólida. A pessoa reza todos os dias, cumpre as suas devoções, participa dos sacramentos, mas no fundo do coração abriga uma dúvida persistente sobre se Deus realmente se importa com as suas necessidades ou se tem poder para intervir na sua situação específica. Vi muitas almas, escrevia Teresa, que pediam com lágrimas nos olhos, mas com incredulidade no coração. Rezavam como quem compra um bilhete de loteria, esperando o melhor, mas sem verdadeira expectativa de ser contemplado. A própria Teresa lutou contra este erro durante uma das fases mais difíceis da sua vida, quando sofreu de uma misteriosa enfermidade que a deixou quase paralisada por meses. Durante esse período, ela rezava constantemente pela cura, mas percebia que as suas orações eram acompanhadas por um subtil ceticismo interior. Pedia a Deus que me curasse, confessava ela, mas uma voz interior sussurrava que talvez a minha situação fosse irreversível, que talvez Deus tivesse coisas mais importantes para fazer do que ocupar-se dos meus sofrimentos. Esta dúvida secreta criava como que uma barreira invisível entre a sua súplica e o coração de Deus. Teresa percebia que estava orando com os lábios, mas o seu coração estava dividido entre a esperança e o desespero. A cura desta atitude veio através de uma compreensão mais profunda da natureza paterna de Deus. Teresa começou a meditar intensamente na forma como Jesus ensinava os discípulos a orar. Pai nosso que estás nos céus. Compreendi, escrevia ela, que se Deus é verdadeiramente nosso Pai, então Ele não apenas escuta as nossas orações, mas deseja ardentemente responder-lhes da forma que for melhor para nós. Esta descoberta levou-a a desenvolver uma prática específica. Antes de fazer qualquer pedido, ela declarava explicitamente a sua confiança na bondade e no poder de Deus. Senhor, dizia ela, sei que me escutas neste momento, sei que te importas comigo, sei que tens poder para mudar a minha situação. Por isso, apresento-te este pedido não como quem duvida, mas como quem confia. Consegues identificar este erro na tua própria vida de oração? Quando rezas por um familiar doente, por dificuldades financeiras, por problemas no trabalho ou na família, há uma parte de ti que realmente espera que Deus vá intervir? Ou rezas mais por hábito, sem verdadeira expectativa de resposta? Santa Teresa te convida a um ato de fé corajoso. Antes de fazeres qualquer pedido na oração, para um momento e declara explicitamente: sei que estás escutando, mesmo que eu não sinta. Sei que te importas comigo, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Sei que tens poder para mudar esta situação, mesmo quando ela parece impossível. Esta declaração consciente de confiança não é autossugestão. É um ato de fé que abre o canal da graça divina e prepara o teu coração para receber as respostas de Deus, que podem vir de formas muito diferentes daquelas que esperas, mas sempre de acordo com o seu amor infinito por ti. Quantas vezes já rezaste o rosário completo sem realmente pensar no significado dos mistérios? Quantas vezes já recitaste orações que sabes de cor enquanto a tua mente estava completamente ausente? Santa Teresa descobriu que um dos maiores inimigos da oração verdadeira é a rotina vazia, a repetição mecânica de fórmulas piedosas sem nenhum envolvimento real do coração. Este erro é especialmente comum entre pessoas que têm uma vida de oração estabelecida há muito tempo. Depois de anos recitando as mesmas orações, elas desenvolvem uma espécie de piloto automático espiritual, cumprindo as suas devoções como uma lista de tarefas a serem verificadas, sem nenhuma conexão emocional ou espiritual real com o que estão dizendo. Teresa identificou este problema em si mesma durante um período particularmente difícil da sua vida conventual,
quando as obrigações administrativas e os conflitos internos no mosteiro a deixaram espiritualmente exausta. Cheguei ao ponto, confessava ela, de rezar o ofício divino inteiro como quem recita uma lição decorada, sem que uma única palavra tocasse o meu coração. Ela percebia que as suas orações se tinham tornado puramente externas. Os lábios moviam-se, as palavras eram pronunciadas corretamente, os gestos eram feitos na hora certa, mas a alma permanecia fria e distante. Era como tentar aquecer-me diante de uma fogueira pintada, dizia ela. Tinha todos os movimentos da oração, mas nenhum do seu calor. A solução que Teresa encontrou foi revolucionária na sua simplicidade. Ela começou a personalizar cada oração que fazia, conectando-a com uma intenção específica ou com uma pessoa real da sua vida. Quando rezava uma Ave Maria, pensava numa das suas irmãs que estava passando por dificuldades. Quando recitava um salmo, escolhia um versículo que respondia a alguma necessidade da sua alma naquele momento. Quando participava da missa, oferecia cada parte da liturgia por uma intenção diferente. Descobri, escrevia ela, que as palavras mais antigas e repetidas podem tornar-se novas quando as oferecemos com amor fresco. Esta prática transformou completamente a sua experiência de oração. As mesmas fórmulas que antes lhe pareciam mortas ganharam vida nova quando foram irrigadas com intenções vivas e amor autêntico. Tu consegues ser honesto sobre a qualidade das tuas orações habituais? Quando rezas o terço, realmente meditas nos mistérios ou apenas moves as contas enquanto a tua mente vagueia? Quando participas da missa, ofereces conscientemente cada parte da liturgia ou simplesmente assistis, como um espectador passivo? Quando recitas orações decoradas, como o Pai Nosso ou a Ave Maria, pensas realmente no significado das palavras que estás dizendo? Santa Teresa te desafia a ressuscitar as tuas orações de rotina. A partir de hoje, antes de começar qualquer oração habitual, para um momento e escolhe uma intenção específica para oferecê-la. Pode ser uma pessoa que precisa de oração, uma situação difícil que estás vivendo, ou simplesmente um ato de gratidão por alguma graça recebida. Verás como esta pequena mudança transformará orações mortas em encontros vivos com Deus, devolvendo o calor e a vida àquilo que se tinha tornado frio e mecânico. E se eu te disser que pode haver um muro invisível entre ti e Deus que impede as tuas orações de serem escutadas? Santa Teresa descobriu que muitas almas piedosas cometem um erro fatal. Aproximam-se de Deus na oração sem primeiro reconhecer honestamente as suas faltas e pedir perdão sincero. Este erro é particularmente sutil porque a pessoa pode estar em estado de graça, pode não ter pecados mortais na consciência, mas carrega uma série de pequenas infidelidades, omissões e imperfeições que, não confessadas nem reconhecidas, criam como que uma névoa espiritual que obscurece a comunicação com o divino. Uma alma que não se humilha diante de Deus, alertava Teresa, pode rezar muito, mas reza de longe. Teresa aprendeu esta lição de forma dolorosa durante um período em que as suas orações pareciam completamente secas e infrutíferas. Ela cumpria todas as suas devoções, seguia rigorosamente a regra conventual. Tinha uma reputação de santidade entre as irmãs, mas sentia-se como se Deus tivesse desaparecido da sua vida. Foi durante uma confissão particularmente profunda que ela descobriu a raiz do problema. Tinha se habituado a uma série de pequenas vaidades, julgamentos sutis sobre outras religiosas, apegos disfarçados às suas próprias ideias e projetos. Individualmente, estas coisas pareciam insignificantes, mas em conjunto criavam uma barreira quase imperceptível entre ela e Deus. Descobri, escrevia ela, que Deus é como o sol, sempre brilha, mas se há nuvens no céu da alma, a sua luz não consegue penetrar. A correção deste erro tornou-se uma prática diária fundamental na espiritualidade teresiana. Santa Teresa desenvolveu o hábito de começar sempre a oração com o que ela chamava de limpeza da alma, um momento de exame de consciência honesto, seguido de um pedido sincero de perdão pelas faltas cometidas desde a última oração. Senhor, dizia ela, antes de te falar das minhas necessidades, quero reconhecer diante de ti as minhas misérias.
Este ato de humildade não era uma formalidade, mas um verdadeiro ato de amor que purificava o canal da comunicação divina. Teresa descobriu que, quando a alma se apresenta diante de Deus com esta atitude de humildade sincera, as orações ganham uma eficácia completamente nova. Quando foi a última vez que começaste a tua oração pedindo perdão sincero a Deus, não apenas pelos pecados grandes e óbvios, mas pelas pequenas infidelidades do dia a dia? Consegues recordar-te de ter reconhecido diante de Deus a tua impaciência com os outros, os teus julgamentos silenciosos, a tua falta de caridade nos pensamentos, as tuas omissões no serviço aos demais? Santa Teresa te propõe uma prática transformadora. A partir de hoje, antes de fazeres qualquer pedido ou louvor na oração, dedica pelo menos 1 minuto a examinar honestamente a tua consciência e a pedir perdão específico pelas faltas que consegues identificar. Não se trata de se torturar com escrúpulos, mas de manter a alma limpa diante de Deus, como quem limpa a poeira dos vidros para que a luz possa entrar sem obstáculos. Verás como esta prática simples transformará não apenas a qualidade das tuas orações, mas a própria qualidade da tua relação com Deus, que se tornará mais íntima, mais confiante e mais frutífera. Alguma vez já te pegaste rezando mais por hábito ou obrigação do que por verdadeira convicção de que a oração realmente muda as coisas? Santa Teresa identificou este como o mais grave de todos os erros que silenciam a oração: a descrença secreta no poder efetivo da comunicação com Deus. Este erro é devastador porque corrói silenciosamente os fundamentos de toda a vida espiritual. A pessoa continua a rezar, mas no fundo do coração duvida se as suas palavras têm algum impacto real na vida, se Deus realmente intervém nas situações humanas através da oração, ou se rezar é apenas um exercício psicológico que nos faz sentir melhor, mas que não muda verdadeiramente a realidade. Teresa enfrentou esta crise de fé numa das épocas mais turbulentas da Reforma Carmelita, quando enfrentava a oposição violenta das autoridades eclesiásticas, dificuldades financeiras extremas e até mesmo questionamentos sobre a validade das suas experiências místicas. Durante meses, ela continuou a rezar fielmente, mas uma voz interior sussurrava persistentemente: de que adianta tudo isto? Se Deus quisesse ajudar-te, já o teria feito. Se Ele quisesse dar-te as graças de que precisas, não precisarias pedir tanto. Esta dúvida era como um veneno lento que contaminava todas as suas orações, transformando-as em exercícios vazios, feitos mais por obediência do que por esperança real. A cura veio através de uma experiência mística profunda em que Cristo lhe mostrou, numa visão interior, os frutos invisíveis de todas as orações que ela tinha feito ao longo dos anos. Teresa viu como orações aparentemente não respondidas tinham gerado conversões secretas, como súplicas que pareciam ter caído no vazio, tinham sustentado almas em tentação, como pedidos que julgava ignorados por Deus, tinham preparado o terreno para graças futuras que ainda estavam por vir. Compreendi, escrevia ela, que nenhuma oração sincera se perde. Todas chegam ao coração de Deus e todas produzem frutos, mesmo quando não vemos nem entendemos como. Esta revelação transformou completamente a sua atitude. Ela passou a rezar não como quem espera resultados imediatos e visíveis, mas como quem planta sementes, confiando que Deus fará crescer o que for melhor no tempo certo. Tu consegues identificar esta descrença secreta na tua própria vida de oração? Quando rezas por situações difíceis que se prolongam sem solução aparente, há uma parte de ti que começa a questionar se vale a pena continuar pedindo. Quando orações que consideras importantes parecem não ser respondidas, sentes-te tentado a pensar que talvez Deus não esteja realmente escutando ou que não se importa o suficiente para intervir? Santa Teresa te convida a um ato de fé renovado. A partir de hoje, antes de cada oração, recorda-te conscientemente de que estás fazendo algo de poder imenso, que cada palavra sincera dirigida a Deus tem consequências eternas, mesmo quando não as vês. Lembra-te de que a oração de ontem sustentou a tua vida de hoje, e que a oração de hoje está preparando as graças de amanhã, mesmo que não compreendas como nem quando elas se manifestarão. Agora que identificaste os 7 erros que podem estar silenciando a tua oração,
surge a pergunta fundamental: como transformar uma vida de oração viciada em hábitos defeituosos numa comunicação autêntica e poderosa com Deus? Santa Teresa não se limitou a diagnosticar os problemas. Ela desenvolveu um método prático e eficaz para purificar gradualmente a oração de todos estes obstáculos. O seu segredo não estava em técnicas complicadas ou práticas extraordinárias, mas numa abordagem sistemática que ela chamava de educação da alma para o encontro com Deus. Assim como uma criança aprende a falar corrigindo pouco a pouco os seus erros, explicava ela, a alma aprende a orar verdadeiramente, corrigindo pacientemente os vícios que a separam do amado. O primeiro passo do método teresiano consiste naquilo que ela denominava exame da oração, uma revisão honesta e regular da qualidade dos nossos momentos de comunicação com Deus. Teresa recomendava que, pelo menos uma vez por semana, cada pessoa fizesse uma pausa para analisar como tinha sido a sua vida de oração nos dias anteriores. Pergunta-te, dizia ela, se as tuas orações foram feitas com pressa ou com calma, se permitiste que as distrações dominassem ou se lutaste suavemente contra elas, se falaste muito ou também escutaste, se pediste com confiança ou com dúvida secreta, se rezaste por amor ou apenas por hábito, se te humilhaste diante de Deus ou te aproximaste dele com arrogância disfarçada, se realmente acreditas que as tuas orações fazem diferença. Este exame não deve ser feito com espírito de autocrítica destrutiva, mas com a serenidade de quem deseja genuinamente melhorar a sua relação com Deus. O segundo elemento essencial do método teresiano é o que ela chamava de correção gradual e amorosa. Teresa tinha observado que muitas pessoas, ao descobrirem os seus erros na oração, caíam no extremo oposto, tentavam corrigir tudo de uma vez, impondo-se práticas muito rigorosas que acabavam por gerar ansiedade e escrupulosidade. A alma, ensinava ela, não se corrige com violência, mas com paciência e perseverança. Por isso, ela recomendava escolher apenas um erro de cada vez para trabalhar conscientemente. Por exemplo, se identificas que o teu maior problema é a pressa, dedica-te durante algumas semanas exclusivamente a criar momentos de oração mais calmos e pausados, sem te preocupar ainda com os outros aspectos. Quando este hábito estiver consolidado, passa para o erro seguinte. Cada vício espiritual que vences, garantia Teresa, torna-te mais forte para vencer os restantes. Tu estás disposto a assumir este compromisso sério com a qualidade da tua vida de oração? Consegues escolher entre os 7 erros que abordamos aquele que mais se aplica à tua situação atual e dedicar as próximas semanas a corrigi-lo conscientemente? Santa Teresa te assegura que este trabalho paciente de purificação da oração não é apenas um exercício de autoaperfeiçoamento, mas um verdadeiro ato de amor a Deus, que deseja ardentemente estabelecer contigo uma comunicação íntima e frutífera. Cada pequeno esforço que fazes para orar melhor, prometia ela, é recompensado por Deus com graças abundantes, porque Ele vê a sinceridade do teu desejo de estar verdadeiramente presente diante dele. Começar este processo de correção não exige que sejas perfeito desde o primeiro dia. Exige apenas que sejas sincero no teu desejo de melhorar e perseverante no teu empenho cotidiano. Chegamos ao final desta jornada de descoberta, mas na verdade estás no início de uma nova etapa da tua vida espiritual. Santa Teresa queria que soubesses que corrigir estes 7 erros não é apenas uma questão de técnica ou disciplina, é uma questão de amor. Quem ama verdadeiramente, dizia ela, não se contenta com uma comunicação superficial. Quem ama de verdade deseja que cada palavra, cada gesto, cada momento partilhado seja o mais autêntico e belo possível. A tua oração é o teu relacionamento mais íntimo com Deus. E como todo relacionamento verdadeiro, merece o teu melhor esforço, a tua atenção mais cuidadosa, o teu coração mais sincero. Santa Teresa viveu a transformação que hoje te propõe. Ela passou de anos de oração árida e aparentemente inútil para uma intimidade com Deus tão profunda que transformou não apenas a sua vida interior, mas toda a igreja do seu tempo. A diferença não foi uma graça mística extraordinária que caiu do céu, foi o trabalho paciente e amoroso de purificar gradualmente a sua forma de se comunicar com Deus.
eliminando um por um os obstáculos que impediam o fluir da graça divina. Cada alma, assegurava ela, está chamada a esta intimidade com Deus. Não é privilégio de alguns poucos escolhidos, mas destino de todos os que se dispõem a pagar o preço da autenticidade na oração. O que Teresa descobriu, e que tu também podes descobrir, é que quando a oração se torna verdadeiramente autêntica, ela deixa de ser apenas um momento do dia para se tornar a atmosfera de toda a vida. Quem aprende a estar verdadeiramente presente diante de Deus nos momentos formais de oração, descobre que pode manter essa presença ao longo de todas as atividades cotidianas. A oração bem feita, explicava Teresa, ensina a alma a viver sempre na presença de Deus, transformando os trabalhos mais simples em atos de amor, as dificuldades mais duras em oferendas, os relacionamentos mais comuns em oportunidades de santificação. A qualidade da tua oração determina a qualidade de toda a tua vida espiritual. Tu estás pronto para fazer desta descoberta uma realidade na tua vida? Estás disposto a investir o tempo e o esforço necessários para que a tua comunicação com Deus passe de um hábito mecânico para um encontro transformador? Santa Teresa espera por ti do outro lado desta jornada, onde descobrirás que Deus não estava silencioso. Eras tu que não conseguias ouvi-lo através do ruído dos teus erros. Agora já sabes como eliminar esse ruído. Agora já tens as chaves para abrir as portas da comunicação autêntica com o divino. O que farás com este conhecimento depende de ti, mas lembra-te, cada dia que passes sem aplicar estas correções é um dia a menos de intimidade real com aquele que te ama mais do que podes imaginar e que aguarda